Olá, meus queridos anjos iluminados decaídos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora você está vendo essa live. Não se esqueça de seguir a gente, se inscrever no canal, compartilhar os vídeos, que faz muito bom isso acontecer. Não se esqueça também, compre a HQ do Tony Fernandes pelo canal, se favorece o canal. Compre os e-books de Tudo Visconti Aero, Filosofia e Mundo Atual. Andam lado a lado. Não se esqueça também de produtos de beleza Beauty Scarf, Simone Scarf. Você que é mulher, gosta de melezar, cosplay, gosta de melezar, Beauty Scarf. E você que gosta de ficção científica, terror, tem o patrocinador do canal Alamos Edições. Então, vamos lá. Hoje, nada mais, nada menos, vamos falar do Mago do Tempo, que é o Mark Mardon. O Mago do Tempo é um dos vilões que aparece na DC. Ele ele entra no durante o quinto ano do Superman. O Mago do Tempo é da galeria dos vilões. O Mago do Tempo foi incendiado numa missão contra o regime pela visão de calor do Bizarro, após as chamas do monstro do falso Superman. Os poderes é cronosciência. O Mago do Tempo pode gerar raios, tempestades, trovões, nevascas, é, aumentar o calor, diminuir o calor, gerar neblinas, ventos, tornados e por aí vai. O que que eu quero falar sobre o Mago do Tempo? O Mago do Tempo, na realidade, a gente vai falar dessas mudanças climáticas que ocorrem no mundo, que vamos dizer que, tá, as pessoas ficam falando em mudanças climáticas, mas vamos dizer que a Terra passa por essas mudanças ao decorrer dos anos, se você for ver. A cada ano, a Terra vai passando por evoluções, não é por causa do homem em si, mas sim que a própria Terra resolveu extinguir os dinossauros, resolveu extinguir as outras raças, e assim, e por aí vai. A gente tem que ver que, a partir da própria Terra resolve extinguir o próprio ser humano, é uma coisa que eleva a nível de, nossa, mas por que que a Terra faz isso? Por causa que você é, ela vai evoluindo, se você for ver. Se você for ver, ela vai evoluindo como a força de vontade sobre a, a força de querer mudar os animais também acabam se adaptando com esses climas doidos que tem, mas a gente tem que pensar que a Terra passa por vários tipos de extinção. E essa extinção que está acontecendo na Terra não vem só por causa dos seres humanos. É que a cada momento a Terra vai gerando evoluções, vulcões vão estando ativa, locais vão maremotos e tsunamis, tempestades e por aí vai. Com essas tempestades, maremotos e tsunamis que tem no nosso mundo, vamos dizer, é o que vai fazendo a Terra mudar. E quando a Terra muda, o ser humano tem que se adaptar. Não precisa fazer redução de carbono. Não, minha gente. A gente precisa. Quem, na realidade, os reis do mundo querem o carbono que eles querem eliminar, vocês sabem quem são. Quem já está ligado em que está acontecendo, vocês sabem quem são. E o que acontece? A gente tem que consumir nossos alimentos, tem que consumir carne, que sem carne a gente não tem desenvolvimento cerebral direito, não tem desenvolvimento do nosso organismo direito, e por aí vai. Então a gente tem que pensar que o consumo é importante, mas você tem que consumir o que faz diariamente, por causa que os animais consomem carne. Por que isso não vão implicar com os animais em vez de implicar com o ser humano? Os animais consomem 20, 30 toneladas de carne por dia. E você vai implicar com o ser humano? Não. Os animais se alimentam de carne, se você for ver. Isso que a gente tem que ver. Isso que a gente tem que pensar. O que está acontecendo no nosso dia a dia? o, Quando você fala que o ser humano
tem que tomar cuidado com o clima? Tem, por causa que tivemos os tornados nos Estados Unidos, que devastou, tivemos ventavais que, no, ao decorrer da, sua, da sua seda, ventavais fortes, tivemos a tempestade no sul, entendeu? Que afetou muito o Brasil, que deu aquela chuvarada. Tivemos muita coisa, mas a gente tem que pensar, cara, se o ser humano não olhar para o mundo, quem que vai olhar pelo ser humano? E o ser humano tem que olhar para o mundo e para ele, não só para ele. Tem que pensar que o mundo também é um meio dele, é um meio de existir e coexistir. É a existência com a coexistência. Você precisa da natureza para sobreviver, e a natureza precisa do ser humano. Não vai dizer que vai dar esses jambes bem chatos que só querem extinção dos seres humanos. Vamos dizer que isso é a coisa mais ridícula que tem, por causa que, na realidade, quando o ser humano pede para extinguir o próprio ser humano, está sendo uma coisa tão idiota. Por causa que a natureza passa por várias evoluções e transformações. A gente tem que pensar que tudo na natureza tem seu ciclo. A Terra está entrando num ciclo de transformação novamente. Não é por causa de mudanças climáticas. A Terra está entrando num ciclo de evolução, em um ciclo de mudança. E essa mudança ocorre sempre, se você for ver. Ocorre a cada 10, 15 mil anos, 15 milhões de anos. A gente tem que pensar que ocorre durante esse tempo. A gente tem que pensar que a evolução ocorre durante esse tempo. Mas você não vai poder falar, não, é só uma mudança climática. Não, é a evolução, é a Terra que está falando. A gente precisa tomar cuidado, a gente precisa evoluir, a gente precisa compreender a Terra, compreender a natureza. E quando se compreende a natureza, tudo se torna possível. A gente não pode pensar que na natureza a natureza é infinita. A natureza é finita, só que a gente tem que cuidar. Tirar dela, logo em seguida a gente tem que replantar depois. A gente tem nossas próprias plantações. Isso sempre é importante. A gente tem que pensar que na nossa vida, o nosso caminhar é algo complicado, mas não tão difícil. Se você levar a vida como se fosse difícil, mais difícil vai ser o seu caminhar, o seu agir, o seu bem-estar. Você acha que esse bem-estar é possível? Se esse bem-estar é possível, então faça acontecer, faça isso realmente valer a pena, realmente cuidar do bem-estar, cuidar do meio ambiente, cuidar dos animais, cuidar das nossas plantas, cuidar de cada coisa que tem na nossa vida. Se você cuidar de pessoas, de sociedade, de é, natureza, isso é importante. A gente tem duas biólogas aqui no QG, a Su e a Valéria. Elas trazem aqui sempre novidades do QG Natureza falando sobre o meio ambiente. E a gente tem que pensar que quando se fala do meio ambiente, temos que tomar cuidados dele. Nós temos as lives do QG Natureza, sempre às sextas-feiras do mês. Por quê? Falamos do meio ambiente, falamos o que temos que fazer para cuidar desse meio ambiente, para ajudar esse meio ambiente. Nós somos seres humanos, podemos cuidar, podemos ajudar, mas ajudar não é só você cuidar da plantinha, do seu bichinho de estimação. Ajudar o meio ambiente é ajudar de várias formas, ajudar de várias maneiras, para assim você compreender a sociedade compreender também você. Você precisa compreender o mundo que está ao seu redor. Por isso que quando você chega na hora que você está vendo caos, incêndios, como o BR está sempre incêndio, ou incêndio do amor, como a gente fala, mas a gente tem que pensar que quando é governado por vermelhos, as pessoas fingem que não vêm. Quando é governado pela direita,
as pessoas ficam criticando a cada instante, principalmente os artistas. Mas quando é governado por vermelhos, se fazem de cegos. Então a gente tem que pensar que o mundo é uma dualidade. Querem proteger a natureza? Cada um protege da sua forma. Só que não vai dizer que é quando é governado por vermelhos que não acontece nada. É quando acontece mais desgraça e as pessoas fingem que não vêm, por causa que são pagas para o silêncio, são pagas para isso. Então, meus queridos anjos iluminados decaídos, prestem atenção, cuidem do meio ambiente. O Mago do Tempo, ele controla todo esse tempestade, gelo, é, sol, calor. A gente tem que tomar cuidado, por causa que o meio ambiente precisa da gente e a gente precisa do meio ambiente. Então, prestem atenção e pensem nisso. Obrigado, meus queridos anjos iluminados e decaídos.